Agora 3:04. A gente ontem falou aqui a respeito da conversa entre Donald Trump. Aliás, o Trump a gente falou o programa inteiro ontem, né? Inclusive com declarações do lado de Trump, do lado de Elon Musk, as mais enfáticas, digamos assim, para poder cutucar o outro. E as coisas continuaram ao longo do dia de hoje. Mas eu queria falar a respeito de um ponto específico, que foi a conversa de Trump com Vladimir Putin. E nessa conversa de mais de uma hora, segundo Trump, foi falado a respeito do que a Ucrânia fez no ataque de drones à parte dos aviões russos, e o Trump deixou claro que haveria a resposta da Rússia e que seria poderosa, digamos assim. E isso acabou acontecendo hoje. Bombardeou com mais de 400 drones e mísseis, uma resposta ao que o Putin chamou, Zaidan, de atos terroristas da Ucrânia contra o território russo. Pois é, estava na cara que seria um ataque a áreas urbanas, inclusive Kiev foi atingida, 4 pessoas morreram, segundo o governo ucraniano, 49 pessoas ficaram feridas, e essa tragédia diária vivida pelos ucranianos. E quando parecia que alguma conversação seria possível, pelo menos para um cessar-fogo, a Europa resolveu jogar gasolina ali, tem incentivado o Zelensky a continuar com as ações militares. É claro que o ataque contra os aviões russos tornou a possibilidade de um acordo de cessar-fogo ainda mais distante, né? E aquela história, não é, Ronald? O Trump, que tem um poder muito diferente dos europeus, ele pode, de fato, interferir no que está acontecendo, mas a intervenção do Trump tem sido instável, oscilante, pendular, como quase tudo que ele faz e diz, né? Então, o Trump ele já deu sinais inteiramente contraditórios entre si, esses sinais, né? E, neste momento, a guerra só se incrementa, né? E a resposta russa, na verdade, foi uma parte da resposta. Claramente, até porque houve um ataque a uma ponte que liga a Crimeia ao território russo. Não há dúvida que haverá mais ações punitivas, né, contra a Ucrânia. E a conversa em Istambul, ela até aconteceu na segunda-feira, com todo aquele clima de desconfiança, mas a Rússia apresentou a sua lista de exigências que prevê de cara que o Zelensky caia fora, que eleições sejam convocadas na Ucrânia, até porque, se ele fala em atos terroristas, ele está falando em regime terrorista. E, portanto, é assim que ele qualifica e classifica o Zelensky e seu governo. Então, uma das exigências é a eleição na Ucrânia, até porque o mandato do Zelensky já venceu faz tempo. A outra exigência é que não haja qualquer reivindicação ucraniana, assinado o acordo, em relação ao Donbass e em relação à Crimeia. Então, são exigências que a Rússia sabia que não seriam acatadas, né, por Kiev. Assim foi. Então, mesmo um cessar-fogo que não estaria assentado num acordo amplo, duradouro, estável, mas seria parar de atirar. Mesmo um cessar-fogo parece muito distante. Não há nem condição política interna em cada um dos países para um simples cessar-fogo. A não ser, claro, que a Ucrânia concordasse com esses termos, e os russos já sabiam que, obviamente, o Zelensky não concordaria em simplesmente pegar o boné, convocar a eleição e dizer que, olha, a partir de agora o Donbass e a Crimeia são da Rússia. Não faria isso. Então, fica tudo como está. Os voos continuam, os drones, os aviões, os mísseis, os foguetes e as mortes. Zaidan, o Netanyahu precisa do massacre de Gaza para se manter no poder ou para ter armas, literalmente, para lutar politicamente dentro do país. Lembrando que antes de começar a invasão de Gaza, Netanyahu viveu um momento complicado do próprio governo.
O Zelensky precisa da guerra para se manter no poder, mas politicamente, só para fazer um comparativo, Netanyahu tem quem o conteste, teve posicionamento sobre outros aspectos, mas do Partido Ortodoxo, mas tem gente da política, ex-presidente, ex-primeiro-ministro, se posicionando contra e que tem algum tipo de peso político internamente, apesar de hoje ele ter a maioria necessária para tocar tudo que ele pensa adiante, principalmente do ponto de vista bélico. Mas na Ucrânia, qual é a situação política do Zelensky? Ele não tem um mandato, né, vigente, eu digo, porque como você mesmo explicou, já acabou faz tempo e já deveria ter havido um novo pleito, mas tem algum tipo de contrariedade coletiva para esse aspecto, ou isso chama atenção apenas para Vladimir Putin e outros que pensem que o Zelensky está lá e não deveria estar? A situação é bem diferente, você tem razão, Ronald. Em Israel, embora o Netanyahu tenha censurado alguns veículos, inclusive estrangeiros, né, como a Al Jazeera, proibido seu trabalho em território israelense, e tenha também desencadeado algumas ações contra o Haaretz. O Haaretz é um brilhante jornal israelense, brilhante, de oposição a Netanyahu, mas continua circulando. Não há nenhum problema, ele continua circulando, continua nas redes, está lá o Haaretz fazendo um trabalho brilhante, enquanto que outros veículos se tornaram porta-vozes do governo Netanyahu. E há uma oposição clara, como você falou, a oposição até dentro das Forças Armadas. Vimos aí uma carta de oficiais da reserva e da ativa dizendo que Israel está cometendo um crime em Gaza. Ehud Olmert, ex-primeiro-ministro, chamando a ação de monstruosa. Na Ucrânia, não. A Ucrânia calou todas as vozes de oposição, inclusive na imprensa. TVs foram fechadas antes da guerra. Antes da guerra já havia uma ação, porque é bom lembrar, o governo Zelensky, ele é o segundo pós-golpe. Houve um golpe de Estado na Ucrânia em 2014. E já com o Zelensky, o lado ditatorial começa a aparecer antes da guerra, com perseguições à oposição, e com a guerra desencadeada, ele se sentiu inteiramente à vontade. Até religiosos ortodoxos estão sendo perseguidos, proibidos, inclusive, de ministrarem os sacramentos, etc., de pregarem, de terem contato com os fiéis, simplesmente porque pertencem à Igreja Ortodoxa, e isso é visto em Kiev como mais um símbolo da cultura russa. São perseguidos. A imprensa que fazia a oposição a Zelensky, ou criticava simplesmente, como deve fazer qualquer veículo de imprensa, né? Deve ser independente e crítico. A imprensa que criticava foi fechada. Não é nem tentativa de desestabilizar, de cortar financiamento. Não, fechada. Fecharam TVs, jornais, emissoras de rádio. Há uma ditadura na Ucrânia. Mas o Zelensky não é exatamente o ditador. Ele é apenas a personificação do regime. Ele é o rosto do regime ucraniano para o mundo. É aquele que é recebido no Parlamento Europeu, é aquele que é recebido no Congresso dos Estados Unidos. Ele é visto como figura essencial, imprescindível. Por quê? Porque ele tem aceitação no Ocidente. Mas, ao mesmo tempo, ele não governa a Ucrânia. E se ele decide fazer um acordo como esse, não é que ele vai simplesmente sair do cargo porque é uma exigência russa. Ele seria derrubado pelos militares. É uma ditadura militar e que, inclusive, levou para a institucionalidade grupos paramilitares como o Aidar e o Azov. Esses grupos foram institucionalizados, né? Eles passaram a atuar em nome do Estado ucraniano. O Azov de reconhecida identidade nazista. E esses dois grupos atacaram de maneira implacável o povo do leste da Ucrânia. Aí está a origem daqueles referendos que levaram à independência e, posteriormente, à anexação ao território russo. Então não há a menor dúvida
que o Zelensky não tem autonomia para fazer aquilo que os militares não aceitam. E não só os militares. Há alguns plutocratas, né, bilionários ucranianos que não vivem lá, estão na Europa Ocidental, mas com seu dinheiro, desde longe, têm forte participação nas decisões do governo ucraniano.